Confesso que estava com uma outra palavra para ministrar hoje aos irmãos. Estivemos viajando, eu e Mari, passando uns dias de descanso merecido, né, Feijão? Aleluia. Todo mundo sai, né, final do ano, e a gente está aí. E agora chegou a nossa vez. E havia uma palavra muito forte no meu coração. E eu levei um livro para ler, falando sobre liderança. E tinha um tópico desse livro que foi assim, confrontador para mim. E a partir disso, então, eu comecei a desenvolver esse pensamento. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Quero ministrar o tema nessa noite, os processos de Deus. Os processos de Deus na nossa vida. O texto base é Filipenses capítulo 1, versículo 6, onde o apóstolo Paulo vai escrever assim: estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quero ressaltar aqui dois verbos nesse texto: começar, começou, e completar. Veja que entre esses dois verbos existe um tempo que eu quero chamar de processo de Deus. Antes do começo e antes do término, do completar, nós viveremos um processo. Todos aqui, individualmente, pessoalmente, sabedor ou não, está vivendo uma fase de processo de Deus. Quem vai escrever aqui é alguém que consegue discernir isso, entender isso, consegue perceber isso de uma forma muito pessoal. E agora ele já ouve, já participou de um nível de transformação bastante acentuado. Mas ele diz: ainda eu estou no caminho do processo. O que são processos na nossa vida? Importante entender. Vocês estão comigo, irmãos? Você pode participar, tá? Eu até prefiro que participe. Dá um glória aí fora de hora. Aleluia. O que são processos, irmãos? Processo é um conjunto de ações ordenadas e integradas para um fim produtivo específico, ao final do qual serão gerados novos produtos, novas informações, novas ideias, novas compreensões, principalmente a nós, no processo de Deus, amadurecimento e crescimento. Os processos de Deus e a correspondência aos processos de Deus nos eleva e nos leva a um nível novo de amadurecimento, crescimento e aperfeiçoamento. Eu notei aqui a frase de o jogador Larry Bird, que é um jogador da NBA, do Hall da Fama da NBA. E esse cara vai se tornar um notável arremessador de 3 pontos. E como ele se tornou um notável arremessador de 3 pontos? Todas as manhãs, antes de sair, ele dava 500 arremessos da distância de 3 pontos. Todas as manhãs, antes de ir para a escola. O aperfeiçoamento, o amadurecimento será resultado de investimento e de correspondência àquilo que Deus tem para nós. Os processos de Deus em nossas vidas, então, são instrumentos de aperfeiçoamento.
Os processos de Deus na nossa vida visam o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento e a nossa transformação. Põe lá a imagem do tema. É isso. Deus está trabalhando. Deus está neste tempo trabalhando em nossas vidas, talvez transformando-nos de lagartas em borboletas, mas tem um processo. Estes processos serão um percurso. Os processos é um trajeto, é um caminho que Deus nos usará para nos levar a níveis superiores. Eu estava lendo isso, estava no livro. O ex-campeão de pesos pesados, Joy Friesen, disse: escute, você pode conceber um plano de luta e um plano de vida, mas quando a luta começa, você vai depender exclusivamente dos seus reflexos. É nesse momento, está lá, que o seu trabalho aparece. Se você enganou no início do treinamento matutino, vai ser descoberto sob os holofotes. Oi, você está aí? Se você enganou no início do treinamento matutino, lembra do processo? Vai ser descoberto sobre os holofotes. Quero dizer para você nessa noite: não existe milagre, existe fidelidade ao processo. Vamos repetir para a gente acordar? Diga comigo: não existe milagre, existe fidelidade ao processo. Pronto. Eis o exemplo da lagarta. Sabe de uma coisa? A lagarta não precisa de um milagre, ela precisa ser fiel ao processo. Muitas vezes nós estamos insistindo com Deus em oração, em alguns aspectos, buscando dele alguns milagres, enquanto o milagre seria resultado de nossa entrega ao processo. Geralmente nós queremos resultados rápidos. Geralmente nós queremos resultados sem muito esforço, ou o mínimo esforço possível. Quero te dizer, irmão, esta fórmula nunca deu certo e ainda insistimos com ela. Campeões não se tornam campeões no ringue, eles são apenas reconhecidos ali. Anote essa frase, irmão. Brunão, está anotando? Olha aí, brother. Campeões não se tornam campeões no ringue, eles são apenas reconhecidos ali. Campeões se fazem através de processos. Gente que se submete ao processo, gente que se submete ao treinamento, a talvez uma dieta radical, a uma entrega profunda ao processo. E agora, sob os holofotes, então nós vamos encontrar os campeões. Se você quer ver alguém tornar um campeão, escute o que eu vou te dizer. Observe a sua rotina diária. Gente sujeitas aos processos de Deus. Às vezes nós olhamos para Davi e admiramos aquele menino. Diz os historiadores que escreve talvez o Salmo 23 com 16 anos. Olha a profundidade desse salmo, olha a intensidade.
da comunhão que ele revela, da visão de Deus. E agora elogiamos ele vencendo o gigante Golias, mas isso não se deu por acaso, foi resultado de processos. Campeões não se formam de forma natural, eles se formam através da entrega aos processos de Deus. Hoje eu quero usar então como exemplo daquilo que eu estou desejoso de transmitir, a vida de José. Acho que é o personagem que mais a minha esposa admira. José é um exemplo claro do que é sujeitar-se aos processos de Deus. Quando começa então na vida de José este processo? Gênesis 37, 5, versículo A, no início diz: José teve um sonho. Como que pode um sonho estar um processo de Deus? Mas na vida de José foi isso. Este sonho era a revelação de Deus para um propósito. Este sonho era o toque de Deus na vida de José. Este sonho era a revelação de um propósito maior. Você vai lendo a história, capítulo 37. Agora José não se conteve com um sonho. Ele reúne a galera de casa, talvez até pediu o pastor para testemunhar no domingo. Pastor, Deus me visitou. Oh glória, estou avivado. Jesus, o Senhor me visitou, Ele me deu um sonho. E reúne sua família e conta o sonho. O seu sonho tinha a ver com o governo. O seu sonho tinha a ver com uma posição de autoridade. Ele diz: Deus falou comigo. Versículos 7, 6 e 7, a palavra de Deus diz assim, capítulo 37. Está lá? Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu. Este sonho estava ligado exatamente a esta posição de governo. Agora veja, bom seria, irmãos, que a partir de nossa experiência com Deus, bom seria se a partir da marca de Deus em nós, da visitação de Deus à nossa vida, tudo estivesse resolvido. Nós já tivéssemos sido colocados ou sendo colocados neste lugar de propósito, mas a realidade que vemos não é essa. Talvez a sua experiência tenha sido na sarça ardente. Quem sabe sua experiência no Val de Jaboque, quem sabe a sua experiência, a sua marca de Deus foi a visitação do sacerdote ou do profeta na sua casa. Quem sabe foi o óleo derramado sobre a sua cabeça, eu não sei, talvez um anjo que te visitou. Mas isso é apenas o começo de um processo. Quando lemos esse texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz: aquele que começou, é disso que o Paulo estava falando. É no momento em que somos marcados por Deus e agora temos uma revelação de propósito, entendemos, compreendemos que Deus tem algo a fazer, a realizar através de nós. Deus tem uma porção única na nossa vida. E agora adentramos a um caminho de processo. Será a partir desse ponto, irmãos, que eu e você seremos forjados. É a partir deste ponto que eu e você seremos treinados, aperfeiçoados para o propósito, como instrumento, com este instrumento chamado processo. Vocês estão comigo, irmãos?
Este é o padrão na vida de todo aquele que um dia foi iluminado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo vai dizer: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e aí nós vamos sendo transformados de glória em glória. É de entrega ao processo, é de entrega ao Senhor. À medida que eu me dou de glória em glória, eu sou transformado. Irmão, preste atenção, José também será levado a este tipo de transformação que visa prepará-lo para um propósito. Naqueles dias em que José recebe os sonhos, ele era imaturo demais para absorver o peso do propósito. Vou repetir. José era imaturo demais para suportar o peso do propósito. Este caminho de processo tinha o objetivo de prepará-lo para o propósito de Deus. Então, querido e amado irmão e irmã, o processo de Deus na sua e na minha vida é a oportunidade de Deus para nos preparar para propósitos superiores. Às vezes eu me pergunto, quanto tempo durará esse processo na minha vida, pastor? Talvez você tenha se perguntado. Quanto tempo durará o processo de Deus na minha vida? Na vida de José nós não sabemos, mas eu creio que foi um tempo bastante até ele alcançar a transformação. Na vida de Paulo vai durar aproximadamente 14 anos. Na vida de Moisés, 80. Na vida de Israel, desde a saída do Egito, pelo menos 38 anos. Eu vou aprender, irmãos, com a história bíblica. Esse é um fato e um dado importante, que o que determinará o tempo é o nível de entrega, é o nível de nossa correspondência ao processo de Deus. O quão maleáveis fomos, o quão amolecidos fomos nas mãos do hábil oleiro. Você está vivendo um processo. Talvez você não sabia disso, mas hoje eu estou te dizendo, certamente, em alguma área da sua vida, Deus está trabalhando para torná-lo um vaso de honra. O que infelizmente vamos perceber na palavra de Deus, alguns exemplos de gente que no processo, endurecidos demais, se perderam no processo. O caso de Judas é um deles. Alguém com sérios problemas de avareza, alguém com sérios desvios no caráter, na área financeira, agora é colocado no processo de transformação que a vida de um verdadeiro discípulo exigiria, mas ele é, infelizmente, reprovado. Judas sucumbe no meio do processo. Nesta lista, irmãos, nós encontraremos Sansões, Jeftés, Saúls, Elis, Demas e tantos outros. Infelizmente, Deus está trabalhando neste tempo na sua vida para transformá-lo em um odre
novo, meu irmão e minha irmã. Na vida de José, nós vimos que tudo começa, starta na vida dele através de um toque de Deus, através de um sonho. Curiosamente, na vida dele nós vemos algumas características bem pessoais. Versículo 3 do capítulo 37 diz: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque ele era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Quero te dizer que Deus deu a você uma túnica talar. Sabe o que é isso? É figura da porção do Pai sobre a tua vida. É uma marca externa, talvez, ou uma marca no teu espírito, em que diz: Deus me marcou. É inquestionável o que Ele me deu. Essa porção que Ele me confiou é inquestionável. Toda vez que eu olho para ela, é como um memorial, uma lembrança de que Deus me marcou. Quero dizer para você que a tua túnica é exclusiva. A tua túnica foi dada somente a você, ou seja, esta porção de Deus sobre a tua vida é única. Queridos, quero te dizer que antes do Pai te dar um sonho, Ele te dará uma túnica. Pensa aí. Antes do Pai te dar o sonho, Ele te dará uma túnica. Antes de te revelar o seu propósito, Ele te dará algo que o marque como sendo dele. Isso pode ser um toque, como eu disse, uma visitação pessoal, uma porção única derramada. Talvez seja um rema que te marque. Filho, filha, antes de Deus revelar um propósito, Ele te marcará. Antes de Deus revelar um sonho, te dar um sonho, Ele te dará uma túnica. Te pergunto nessa noite: aonde está a tua túnica? Onde está essa marca de Deus? Onde está este rema de Deus na tua vida? O que vamos perceber na sequência, que José está neste caminho de transformação chamada processo. E o versículo 8 diz assim: então lhes disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais odiavam por causa do seu sonho e de sua palavra. Versículo 8, irmão: não espere que os outros te entendam. O processo é teu. O processo é particular. Esse processo é personalizado para você. Não espere que os outros entendam. Nesse tempo, irmãos, nesse momento, te pergunto: onde você se encontra no processo de Deus? Vocês estão comigo? Onde você está no processo de Deus? Não espere que os outros entendam. Versículo 18: o pai manda então José trazer notícia,
dos seus irmãos que estavam pastoreando o gado, as ovelhas do seu pai. E eles chegam nesse momento e agora é recebido nada bem pelos seus irmãos. Versículo 18 vai dizer assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Versículo 18. Quero te dizer que no processo de Deus, não somente não espere que os outros te entendam, mas também quero te avisar que você encontrará oposição ao propósito. O propósito é seu, o processo é seu. Você precisa entender isso. Você encontrará oposição ao propósito de Deus. As pessoas não vão entender, irmãos. Ele é seu. Foi assim na vida de Jesus, encontrando oposição pelo diabo. Você conhece a história. Foi assim na vida de Davi, com a oposição dos seus irmãos. Foi assim na vida de Moisés, com a oposição de Faraó. Você encontrará resistência, oposição. Nos cabe uma pergunta: quem ou o que tem se posto ao propósito de Deus na sua vida? Irmão, é importante você ouvir isso. Apesar dos processos serem indispensáveis a nós, na maioria das vezes não serão vividos em águas tranquilas, nem em pastos verdejantes. Porque tem a ver com você, tem a ver com o aperfeiçoamento da sua vida, com o seu amadurecimento e com a sua preparação para o tempo de herdar a promessa, ou para o tempo do propósito. Amado, essa oposição, eu tenho visto isso em muitas pessoas, podem ser externas, mas também podem ser internas. As oposições ao propósito de Deus pode sim ser internas, vindas através de questionamentos, de incapacidades, de bloqueios, de limitações, coisas que podem tentar nos parar. Quem sabe você venha de uma experiência difícil. Essa experiência talvez possa ter te marcado tão negativamente, a ponto de você olhar para si e se perceber desqualificado, desqualificada. E agora você se depara ante um processo de Deus, e você diz: eu não vou dar conta. E nós, irmãos, honestamente, estamos cheios de crenças limitantes. Não vai dar. Eu não vou dar conta. É muito grande. Ali é terra de gigante. Não, devora os seus moradores. Nós precisamos, irmãos, nos atentar hoje a isso. Percebermos e também fazermos um propósito de transformação e de mudança. Não será na sua força, será na força do Senhor. A sua conquista não será na sua força, será obra do Espírito de Deus na sua vida. Você encontrará oposição. Querido, independente se são desertos, independente se o teu caminho são terra de gigante, montes ou vale, gente da família ou até autoridade, os processos de Deus são indispensáveis para viver o propósito. E Deus usará relacionamentos e circunstâncias como instrumentos na nossa vida.
Versículo 19 desse mesmo texto: dizia aos seus irmãos: lá vem o tal sonhador. Versículo 19: você será incompreendido, irmão. Os processos de Deus é para você, nem todo mundo vai entender. Você será provavelmente incompreendido. Incompreensão muitas vezes se manifestará em forma de questionamento. Você, William, você? Não, você não. Eric, não, sem condição, você não. Os irmãos olhavam para José e o tratavam com desprezo, e naturalmente desprezavam a porção de Deus na sua vida. Saiba que você será incompreendido. Versículo 23 e 24 do texto: eles então intentam matar a José. Diz: mas logo chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica. Despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Muitos de nós, neste processo de Deus, muitos já tentaram nos parar, muitos já tentaram tirar a nossa túnica, questionar a marca de Deus, questionar a porção de Deus sobre nós. Exteriormente eles podem fazer isso, mas interiormente você pode manter a sua fé e confiança naquilo que Deus te falou. Eu anotei essa frase: podem tentar roubar, cortar suas asas, mas não o seu sonho de voar. Depende de você. Agora José então é vendido como escravo, e o versículo 28 vai dizer assim: e passando os mercadores medianitas, os irmãos o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de pratas aos ismaelitas, e estes os levaram para o Egito. Por algum momento você na história já se colocou no lugar de José? Fala a verdade. Escute o que eu vou te dizer, isso é muito importante. Deus usará o que for necessário para te empurrar ao propósito. Deus usará o que for necessário para te empurrar ao propósito. Seja um medianita, seja um Golias, seja um Faraó, seja Ciro, seja uma Noemi, fique atento. Deus está usando, volto a repetir, circunstâncias e pessoas para te empurrar ao propósito, e nem sempre de forma tão tranquila quanto você gostaria. José agora chega no Egito e é vendido a um homem chamado Potifar, um dos chefes da guarda. Versículo 36 vai dizer: e os medianitas venderam José ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Irmão, a casa de Potifar figura o lugar onde nossa carne deverá ser vencida. Lembra do que estamos falando de processos? Eu não sei qual a tua luta,
Mas Deus sabe. E nos processos de Deus, Deus vai te expor na casa de Potifar. Deus vai permitir, Deus vai te conduzir lá, para que você definitivamente vença. Nós, como homens, temos ministrado, principalmente o pastor Marcelo, que está imbuído disso, nos nossos encontros de homens falando sobre pornografia. Não temos vergonha de falar disso. A pornografia, irmão, se tornou uma praga, desculpa a expressão. E não escolhe quem vai atingir. Há uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos, onde diz que mais de 60% dos obreiros, pastores, padres e assim por diante estão envolvidos em pornografia. Eu não sei qual a tua luta. Eu não sei em qual área da sua vida você luta, mas perceba que Deus permitiu José ser colocado na casa de Potifar para vencer. Versículo Colossenses 3:5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Na casa de Potifar é o lugar de vencermos a carne. E ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Só tem um jeito de prevalecermos sobre a carne, irmão, escute o que eu vou te dizer: é mortificando ela. José vai viver essa experiência. No capítulo 39, versículo 10 a 12, esta mulher, a mulher de Potifar, faz algumas propostas de ir para a cama com ele. Eu quero te dizer, no caminho do processo, cuidado com as propostas. Essa proposta, ou as propostas, muitas vezes está tentando tirar você do propósito. Cuidado com as propostas. Eu quero te dizer que não existirão atalhos. Não existirão atalhos. Toda proposta que te tira do processo, na verdade, está te derrubando o propósito. Olha só, não existirão atalhos. Toda proposta que te tira do processo, na verdade, está te roubando o propósito. Estão comigo, irmãos? Cuidado a quem você dá ouvidos. O apóstolo Paulo vai dizer: há muitas vozes pelo mundo, nenhuma delas sem sentido. Cuidado, irmão. Agora então, José é acusado falsamente de ter investido contra a mulher de Potifar, e agora ele está num dos últimos estágios do processo. E agora é colocado injustamente no cárcere. Ô irmão, já pensou isso? Você ser colocado injustamente num cárcere, acusado falsamente de algo que você não fez? Sério, vamos falar sério. Isso deve doer muito, né? O cárcere é figura do nível mais intenso de fogo da purificação. É o lugar da aparente injustiça. Você já viveu isso? Estão falando de mim, pastora. Pastora, eu não fiz. Estão dizendo que eu fiz.
cárcere muitas vezes é este lugar de injustiça, mas irmão, perceba, é o lugar do processo de Deus na sua vida. É o lugar onde o nosso orgulho será esmagado. É o lugar onde a nossa justiça própria será aniquilada pelo Senhor. O cárcere é parte do processo de Deus para a sua transformação. Venceremos o cárcere, passaremos por ele. Irmão, só vive o propósito quem suporta o processo. Anota aí. Só vive propósito quem suporta processo. José vai demonstrar uma alta capacidade em suportar o processo que agora o prepara para o governo. E lá nós vamos ver o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, a interpretação do sonho e por fim o sonho de Faraó. E agora então José é levado à presença de Faraó para então interpretar o sonho. 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras que viriam sobre o Egito. José está no final do processo. Não é mais um menino de sua túnica talar, mas é um homem amadurecido, é um homem fortalecido, é um homem cheio de fé e de esperança. Aleluia! Querido, a palavra de Deus diz em Gênesis 41, 37 a 41, a palavra de Deus diz: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os oficiais, ou seja, foi o momento da interpretação do sonho. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado ou sábio como tu. Administrará minha casa, a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Como José chegou ao governo? Através de um processo, através da submissão ao processo. Aonde você está nesse trajeto? Aonde você se encontra no processo de Deus para a tua vida? Quero te incentivar hoje a permanecer firme e fiel, entregue ao processo. Amado, porque o tempo de honra na sua vida chegará. Quero dizer, porque o tempo de honra na sua vida chegará. O tempo de honra na sua vida chegará. Após este longo processo, estou terminando, José estava pronto para vivenciar o sonho. Estava pronto para vivenciar o propósito. Irmão, não deixe nada mais te atrasar. Se entregue ao processo, não resista. Seja mais maleável. Esse barro tem que ser menos duro. Eu vou aprender com José algumas coisas importantes. A primeira delas é resiliência. No caminho do processo, José não permitiu roubar o propósito ou o sonho, apesar de tanta oposição. Seja resiliente.
Difícil, né? Mas é possível, porque isso está na capacidade de Deus da tua vida. A resiliência vai além de nós muitas vezes. Outro aprendizado que eu tenho com José é: esteja abertos a novos relacionamentos. José foi privado muito tempo dos relacionamentos antigos, mas ele não se fechou para os novos. Ele não permitiu o seu coração se amargar. Diga aí para o seu irmão: se abre para os novos relacionamentos, irmão. Sensei, estamos juntos. Eu vou aprender com José a abrir mão da justiça própria. José sofreu injustiça, mas ele vai abrir mão da sua justiça. Ele preferiu abrir mão da sua razão para permanecer no caminho do propósito, sabedor que Deus é quem o justifica. Eu quero dizer a você: é Deus quem o justifica. Vou repetir: é Deus quem o justifica. Eu quero dizer para você, e eu aprendo isso com José, que o processo de Deus é um caminho de vida e não um caminho de morte. É para o teu bem, é para o meu bem. Aprendo com José que Deus é aquele que te exalta. Não espere isso de homens. Deus, a seu tempo, quero declarar sobre a tua vida, te exaltará. Siga o processo, siga o processo, continue, siga ao processo. Você conhece a história? Já havia 2 anos de seca e o tempo das vacas magras chegaram. E agora então Jacó envia os seus filhos lá para o Egito, que era uma terra em que havia alimento em abundância armazenado. E agora então esses irmãos chegam à presença de José. Os meus irmãos que o entregaram, que o venderam, chegam à presença de José. Eu pergunto: qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa atitude se nós estivéssemos no lugar de José? José, um homem agora transformado, um homem agora que transpôs o processo de Deus e o amadureceu, o fortaleceu, e agora ele tem uma visão correta. Versículo 45, 1-8, ele vai dizer assim: não foi vocês que me enviaram para o Egito, foi o próprio Deus que me enviou adiante de vocês para salvá-los. Quero concluir dizendo a você: quanto no processo de Deus, quanto menos de nós, mais teremos dele. Seu propósito é nos transformar em instrumentos de bênção ao outro. Sabe tudo que você vem passando? Sabe a fornalha? Sabe a prova? Processo. Ei, Leonil, sei do que está passando, irmão. Processo de Deus. Nós não vamos entender. Quem entenderia ver um irmão vendendo o outro irmão como escravo? Quem entenderia?
a fornalha, a cruz, o apóstolo Paulo diz, é loucura. Ninguém entenderá provavelmente o que você vem vivendo, mas nós vamos perceber que ao sairmos do processo, se estivermos sujeitos a Ele, à mão de Deus, nós sairemos melhores do que entramos. Então, queridos, nós vamos aprender, e essa talvez é uma das lições mais difíceis para nós, que todo o processo de Deus na nossa vida tem o objetivo de nos preparar para servir. Agora José serve aos seus irmãos, aqueles mesmos que o venderam. E eu aprendo com José que o lugar de servo é o lugar que nos faz mais parecidos com Jesus. Quero orar nessa noite por nós, porque eu, igual você, também estou em processo, irmão. Nesses dias nós lá, eu e a Mari mesmo viajando, mas Deus está lá, a presença de Deus está lá, e nós compartilhando algumas coisas em que nós percebemos que nós precisamos nos sujeitar a alguns processos. Vocês já me viram falar sobre alguns deles, quando eu contei do meu sonho. Processo de Deus nos preparando para coisas superiores que estão por vir. Fica de pé e vamos orar juntos, por favor. Eu quero te dar primeiramente 1 minuto para você orar. É você e o Senhor. Você sabe o que Deus falou ao teu coração. Você sabe, porque isso é particular, isso é personalizado. A vida de Deus em nós, ela é muito pessoal. Talvez o que você está vivendo, eu não estou, mas quem sabe a fase que eu estou, você não está. Mas todos estamos num processo de construção, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. E crescer dói, bonitão. Crescer dói. Precisamos estar abertos aos processos de Deus. Vamos orar. Ora aí, estou de olho no relógio. 1 minuto para você orar por você. Espírito Santo de Deus, estamos diante de Ti. Nos processos em que temos sido colocados, muitas vezes, Senhor, de forma honesta, não entendemos, não compreendemos Teus caminhos. Mas a Tua palavra diz que os Teus caminhos e os Teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos, e os Teus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Nós ousamos crer,
nós ousamos confiar, nós ousamos dizer sim, Senhor, nós confiamos no Teu amor, que nos capacitará a, Senhor, transpor este tempo de processo. Seja na fornalha, seja entre gigantes, seja no monte, ou seja no vale, Senhor, a Tua palavra nos diz: estarei convosco todos os dias da sua vida. Eu quero dizer, Deus está com você, o Senhor é contigo neste caminho. Aleluia. Os processos de Deus visam tirar-nos da infantilidade. Os processos de Deus têm o propósito de nos fazer crescer. Por que crescer? Porque a palavra de Deus diz que enquanto o filho é menino, em nada difere do escravo, mesmo tendo direito à herança, está debaixo de tutores, esperando a maturidade, esperando que cresça para herdar. Existem coisas na tua vida aguardando o teu crescimento. Existem coisas suspensas sobre nós, aguardando o tempo de nosso amadurecimento para herdarmos. Que o Espírito de Deus te fortaleça, que o Espírito de Deus te capacite, que o Espírito de Deus te anime nesta noite, porque ao Senhor, ao seu tempo, te exaltará. Que o Senhor ao seu tempo te exaltará, e todos verão, e todos olharão, e se surpreenderão, dizendo: como foi isso? Como o Senhor fez isso na vida dele? Como o Senhor fez isso na vida dela? Meu Deus, que coisa extraordinária! Assim como foi na vida de José. Eu oro nessa noite por fortalecimento, por fortalecimento, por fortalecimento. Eu oro nessa noite por renovo. Eu oro pela tua vida, meu irmão, por renovo da parte de Deus. Não desista, não desista do processo, continue, continue, continue. O seu fim está logo ali. Deus te deu um sonho, Deus te deu uma túnica. Guarda ela, preserva ela, porque no tempo da exaltação, o Senhor colocará sobre você nova vestimenta. Escute, assim como o faraó fez com José. Que essa palavra possa gerar frutos na tua vida para a eternidade. Que essa palavra gere frutos no teu coração. Eu oro por isso nessa noite, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é